Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. O que há nos céus e na terra glorifica a Alá. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dele é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e dá a morte. E Ele, sobre todas as coisas, é onipotente. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Ele é o primeiro e o derradeiro, e o aparente e o latente. E Ele, de todas as coisas, é onisciente. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida estabeleceu-se no trono. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E Ele é convosco onde quer que estejais. E Alá, do que fazeis, é onividente. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Dele é a soberania dos céus e da terra, e Alá são retornadas as determinações. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite. E Ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Crede em Alá e em seu mensageiro, e despendei daquilo de que vos fez sucessores. Então, os que creem dentre vós e despendem terão grande prêmio. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. E por que razão não credes em Alá, enquanto o mensageiro vos convoca para crerdes em vosso Senhor? E enquanto, com efeito, ele tomou vossa aliança, se sois crentes. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ele é quem faz descer sobre seu servo evidentes versículos para fazer-vos sair das trevas para a luz. E por certo, Alá para convosco é compassivo, misericordiador. Escrito no Alcorão, parte 2, perguntas e respostas.
O que o Alcorão declara a respeito do elemento químico ferro? O ferro é um dos elementos destacados no Alcorão. Na Surata Al-Hadid, que significa ferro, somos informados: e mandamos ferro onde reside uma grande força que tem diversos usos para a humanidade. A palavra enviado, particularmente usada para o ferro no verso, pode ser vista como tendo um significado metafórico para explicar que o ferro foi dado para servir as pessoas. Mas quando levamos em consideração o significado literal da palavra, que é ser fisicamente enviado do céu, percebemos que esse verso implica um milagre científico muito importante. Isso é porque as descobertas astronômicas modernas atestam que o metal do ferro encontrado no nosso mundo veio de estrelas gigantes do espaço sideral. Os metais pesados do universo são produzidos nos núcleos de grandes estrelas. Entretanto, nosso sistema solar não tem uma estrutura adequada para produzir ferro sozinho. De onde se originou o elemento metálico ferro? O ferro só pode ser produzido em estrelas muito maiores do que o Sol, onde as temperaturas alcançam algumas centenas de graus. Quando a quantidade de ferro excede uma determinada quantidade na estrela, ela não suporta mais e por fim explode, naquilo que conhecemos como nova ou supernova. Como resultado dessa explosão, meteoros contendo ferro são espalhados pelo universo e se movem no vazio, até que sejam atraídos pela força gravitacional de um corpo celestial. Estudos mostram que o metal do ferro não foi formado na Terra, mas sim carregado por explosões estelares no espaço, meteoros e assim enviado para a Terra exatamente da mesma forma que foi declarado no verso. É claro que esse fato não poderia ter sido cientificamente conhecido no século VII, quando o Alcorão foi revelado. E mandamos ferro onde reside uma grande força que tem diversos usos para a humanidade. Além disso, o 25º verso da Surata Al-Hadid, que é referente ao ferro, inclui 2 códigos matemáticos interessantes. A Surata Al-Hadid é a 57ª surata do Alcorão. O valor numérico da palavra Al-Hadid em árabe, em outras palavras, Abjad, é o mesmo número 57. O valor numérico da palavra Hadid apenas é 26, e 26 é o número atômico do ferro. Qual é a relação entre vento e chuva? No verso do Alcorão, a característica fecundativa dos ventos e a formação de chuva como resultado são mencionados. E mandamos os ventos fecundativos que obrigam as águas a descerem dos céus, portanto, fornecendo água em abundância. Nesse verso, é indicado que o primeiro estágio na formação das chuvas é o vento. Até o início do século XX, a única relação entre a chuva e o vento que era conhecida era que os ventos dirigiam as nuvens.
No entanto, as descobertas da meteorologia moderna demonstraram o papel fecundativo dos ventos na formação das chuvas. Como acontece a formação da chuva? Essa função fecundativa dos ventos funciona da seguinte maneira. Nas superfícies de oceanos e mares são formadas incontáveis bolhas de ar devido à ação das ondas. No momento que essas ondas quebram, milhares de partículas minúsculas com diâmetros de centésimos de milímetros são despejadas no ar. Essas partículas, conhecidas como aerossóis, se misturam com a poeira trazida da Terra pelos ventos e são carregadas para a atmosfera. Essas partículas levadas para grandes altitudes pelos ventos entram em contato com o vapor de água ali presente. O vapor da água condensa ao redor dessas partículas e se transforma em gotas de água. Primeiro, essas gotas d'água se unem e formam nuvens. Depois caem sobre a Terra na forma de chuva. Como é visto, os ventos fecundam o vapor d'água formado no ar com as partículas que carregam do mar, ajudando, por fim, a formação de nuvens de chuva. Se os ventos não possuíssem essa propriedade, as gotas d'água na atmosfera nunca seriam formadas e não existiria a chuva. O ponto mais importante aqui é que esse papel crítico dos ventos na formação de chuva foi declarado séculos atrás em um verso do Alcorão, numa época onde as pessoas sabiam muito pouco sobre fenômenos naturais. A chuva nos é enviada através de uma medida? Outro fato dado no Alcorão sobre a chuva é que ela é enviada à terra através de uma medida. Isso é mencionado na Surata Az-Zukhruf, como segue. E ele é que envia, proporcionalmente, água dos céus e com ela faz reviver uma comarca árida. Assim sereis ressuscitados. Qual volume de água evapora aproximadamente em 1 segundo? Essa medida da chuva novamente foi descoberta pela pesquisa moderna. É estimado que em 1 segundo, aproximadamente 16 milhões de toneladas de água evaporam da Terra. Essa quantidade corresponde a 513 trilhões de toneladas de água em um ano. Esse número é igual à quantidade de chuva que cai sobre a Terra em um ano. Isso significa que a água circula continuamente em um ciclo equilibrado de acordo com a sua medida. A vida na Terra depende desse ciclo de água. Mesmo se as pessoas tivessem usado toda a tecnologia do mundo, elas não poderiam produzir artificialmente esse ciclo. Mesmo um ínfimo desvio nessa quantidade se transformaria muito rapidamente em um grande desequilíbrio ecológico que traria o fim da vida na Terra. Mesmo assim, isso nunca acontece e a chuva continua caindo a cada ano com a mesma quantidade, exatamente como foi revelado no Alcorão.
o Alcorão Sagrado nos revela sobre os oceanos? Uma das propriedades dos oceanos que foi muito recentemente descoberta está descrita em um verso do Alcorão a seguir. Liberam os dois mares para que se encontrassem. Entre ambos há uma barreira para que não seja ultrapassada. Essa propriedade dos oceanos de convergirem e não se misturarem de forma alguma, recentemente foi descoberta por oceanógrafos. Devido a uma força física chamada tensão superficial, onde as águas de diferentes oceanos não se misturam, causada pela diferença da densidade dos oceanos, a tensão superficial impede que os oceanos se misturem como se existisse uma parede fina entre eles. O lado interessante disso é que durante um período em que o povo não tinha conhecimento algum sobre física, tensão superficial ou oceanografia, isso foi revelado no Alcorão. O que o Alcorão Sagrado declara sobre a determinação do sexo de um bebê? Até muito recentemente, achava-se que o sexo de um bebê era determinado pelas células da mãe. Ou, pelo menos, achava-se que o sexo seria determinado pelas células masculinas e femininas. Mas no Alcorão recebemos uma informação diferente, onde é declarado que a masculinidade ou feminilidade é criada após o esperma chegar ao ventre. E que ele criou tudo em pares, o masculino e o feminino, de uma gota de esperma, quando alojada em seu lugar. O aprimoramento da genética e da biologia molecular validou cientificamente a precisão dessa informação dada pelo Alcorão. Agora se entende que o sexo é determinado pelas células do esperma oriundas do homem e que a mulher não tem papel algum nesse processo. Qual a importância dos cromossomos? Os cromossomos são os elementos principais em determinar o sexo. 2 dos 46 cromossomos que determinam a estrutura de um ser humano são identificados como cromossomos sexuais. Esses cromossomos são chamados de XY nos machos e XX nas fêmeas, porque a forma dos cromossomos é semelhante a essas letras. O cromossomo Y carrega o código genético masculino e o cromossomo X carrega o gene feminino. A formação de um novo ser humano se inicia com a combinação cruzada de um desses cromossomos, que existem em machos e fêmeas em pares. Nas fêmeas, ambos os componentes das células sexuais que se dividem em dois durante a ovulação carregam o cromossomo X. Por outro lado, as células sexuais masculinas produzem 2 tipos diferentes de espermas, um que contém cromossomo X e outro com cromossomos Y. Se um cromossomo X do espermatozoide se une ao óvulo que contém o cromossomo X, o bebê será do sexo feminino. Se a união for com um espermatozoide que contém o cromossomo Y, o bebê será do sexo masculino. Em outras palavras, o sexo de um bebê será determinado pelo tipo de cromossomo masculino que se unirá com o óvulo feminino.
Nada disso era conhecido antes da descoberta da genética no século XX. Na verdade, em muitas culturas acreditava-se que o sexo do bebê era determinado pelo corpo da mulher. Era por isso que as mulheres eram culpadas quando davam à luz a meninas. No entanto, 13 séculos antes da descoberta dos genes humanos, o Alcorão revelou informações que contradiziam essa superstição quando fez referência à origem do sexo, sendo de responsabilidade do sêmen que vinha dos homens. E sobre o zigoto. Se continuarmos examinando o fato que nos foi revelado no Alcorão a respeito da formação das pessoas, novamente encontramos alguns milagres científicos muito importantes. Quando o esperma do homem se une ao óvulo da mulher, a essência do bebê que nascerá é formada. Essa única célula, conhecida como zigoto na biologia, vai instantaneamente começar a se reproduzir através da divisão celular e, por fim, se tornará um pedaço de carne. No entanto, o zigoto não passa esse período de desenvolvimento em um vazio. Ele se une ao útero pelo cordão umbilical como se tivesse raízes firmemente fixas à terra. Por esse laço, ele consegue os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento através do corpo da mãe. Aqui, neste ponto, um milagre muito importante do Alcorão é revelado. Enquanto ele revela a respeito do zigoto que se forma no ventre da mãe, Deus usa a palavra alaq no Alcorão. Lê, em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo. O significado da palavra alaq em árabe é algo que está ligado a algum lugar. A palavra é literalmente usada para descrever sanguessugas que se ligam a um corpo para sugar sangue. Com certeza, não é uma coincidência que uma palavra tão apropriada seja usada para o zigoto em desenvolvimento no ventre da mãe. Isso prova novamente que o Alcorão é uma revelação de Deus, o Senhor de todos os mundos. O Alcorão faz referência às impressões digitais? Conforme é dito no Alcorão, que é fácil para Deus trazer o homem à vida depois da morte, as impressões digitais dos homens são particularmente enfatizadas. Sim, porque somos capazes de restaurar as cartilagens dos seus dedos. A ênfase nas impressões digitais tem um significado muito especial. Isso acontece porque as impressões digitais de cada pessoa são únicas. Cada pessoa que está viva ou que já viveu nesse mundo tem um conjunto de impressões digitais únicas. É por isso que impressões digitais são aceitas como forma de identificação de cartões muito importantes, sendo exclusivas aos seus proprietários e usadas para determinado propósito pelo mundo todo. Mas o mais importante é que as características das impressões digitais foram apenas descobertas no final do século XIX. Antes disso, as pessoas entendiam que as impressões digitais eram curvas comuns sem nenhuma importância específica ou significado. No entanto, no Alcorão, Deus indica as impressões digitais, o que não atraiu a atenção de ninguém naquela época, e chama a nossa atenção para a sua importância,
uma importância que só foi valorizada na nossa época. O que o Alcorão revela sobre os ossos e sobre os músculos? Outro aspecto importante das informações contidas nos versos do Alcorão são os estágios de desenvolvimento dos humanos no ventre da mãe. Está declarado nos versos que no ventre da mãe, primeiro os ossos são desenvolvidos e logo depois temos a formação dos músculos que envolvem esses ossos. Então, convertemos a gota de esperma em algo que se agarra. Transformamos o coágulo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois, revestimos os ossos de carne. Então o desenvolvemos em outra criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência. A embriologia é um ramo da ciência que estuda o desenvolvimento dos embriões no ventre da mãe. Até muito recentemente, os embriologistas achavam que os ossos e os músculos em um embrião se desenvolviam ao mesmo tempo. Por esse motivo, durante muito tempo, algumas pessoas alegavam que os versos estavam em conflito com a ciência. Mesmo assim, as pesquisas microscópicas avançadas, conduzidas por desenvolvimentos novos e virtuosos, revelaram que as declarações no Alcorão estão corretas, palavra por palavra. Esses exames em nível microscópico mostraram que o desenvolvimento dentro do ventre da mãe acontece exatamente da mesma forma que são descritos nos versos. Primeiro, o tecido cartilaginoso do embrião ossifica. Depois, as células musculares que são selecionadas dentro do tecido ao redor dos ossos se unem e envolvem esses ossos. Esse evento é descrito em uma publicação científica com as seguintes palavras: durante a 7ª semana, o esqueleto começa a se espalhar pelo corpo e os ossos ganham formas familiares. No final da 7ª semana e durante a 8ª semana, os músculos assumem suas posições ao redor das formas dos ossos. Resumindo, os estágios de desenvolvimento do homem, conforme são descritos no Alcorão, estão em perfeita harmonia com as descobertas da embriologia moderna. E sobre os estágios do bebê no ventre materno? No Alcorão está escrito que o homem é criado através de um processo de 3 estágios no ventre da mãe. Criou-vos de uma só pessoa, então criou da mesma a sua esposa e vos criou 8 espécies de gado. Configura-vos paulatinamente no ventre de vossas mães entre 3 trevas. Tal é Deus, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não há mais divindade além dele. Como vamos entender, nesse verso é indicado que um ser humano é criado no ventre da sua mãe em 3 estágios diferentes. De fato, a biologia moderna revelou que o desenvolvimento embriológico do bebê acontece em 3 diferentes regiões do ventre da mãe. Hoje, em todos os livros-textos sobre embriologia estudados nas faculdades de medicina, esse assunto é visto como um elemento de conhecimento básico. Por exemplo, na Embriologia Humana Básica, um texto fundamental referencial no campo da embriologia, esse fato é declarado na seguinte forma: a vida no útero tem 3 estágios: pré-embrionário, durante as primeiras 2 semanas e meia, embrionário, até o final da 8ª semana, e fetal, da 8ª semana até o parto.
Essas fases se referem aos diferentes estágios de desenvolvimento do bebê. A informação sobre o desenvolvimento do ventre da mãe se tornou disponível apenas após as observações serem feitas com dispositivos modernos. Ainda assim, com tantos outros fatos científicos, essas partes de informações estão nos versos do Alcorão de uma forma milagrosa. O fato é que tais informações ricas e detalhadas foram dadas no Alcorão numa época onde as pessoas não tinham quase informações em questões médicas, o que deixa a evidência clara que o Alcorão não é a palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. O Alcorão Sagrado revelou eventos futuros? Outro aspecto milagroso do Alcorão é que ele foi revelado antes de vários eventos que aconteceriam no futuro. O 27º verso da Surata Al-Fath, por exemplo, deu aos crentes a alegria de que iriam conquistar a Meca, que na época estava sob a ocupação dos pagãos. Em verdade, Deus confirmou a visão do seu mensageiro. Se Deus quisesse, entraríeis tranquilos, sem temor, na sagrada mesquita. Uns com os cabelos raspados, outros com os cabelos cortados, sem medo. Ele sabe o que vós ignorais e vos concedeu, não obstante isso, um triunfo imediato. Em uma consideração mais nítida, o verso parecia anunciar mais uma vitória que aconteceria antes da vitória da Meca. De fato, como foi declarado no verso, os crentes conquistaram primeiro a fortaleza da Kaaba, que estava sob o controle dos judeus, e depois entraram em Meca. Outra novidade que o Alcorão traz sobre o futuro é encontrada nos primeiros versos da Surata Ar-Rum. Nesses versos é declarado que o Império Bizantino iria ao encontro de uma grande derrota, mas que em breve teria vitória. Os bizantinos foram derrotados. Em terra muito próxima, porém, depois de sua derrota, vencerão. Dentro de alguns anos, porque é de Deus a decisão do passado e do futuro, e nesse dia os fiéis se regozijarão. Esses versos foram revelados por volta de 620 do Tempo Comum, quase 7 anos após a terrível derrota dos cristãos bizantinos para os persas, quando os bizantinos perderam Jerusalém. Ainda assim estava descrito nos versos que os bizantinos em breve seriam vitoriosos. Na verdade, os bizantinos tiveram tantas perdas que parecia impossível manter sua existência. Quem diria alcançar a vitória novamente? Não apenas os persas, mas também os avars, eslavos e lombardos eram grandes ameaças ao Império Bizantino. Os avars chegaram até as guerras de Constantinopla. O imperador bizantino Heráclito ordenou que a prata e o ouro de todas as igrejas fossem transformados em dinheiro para honrar com as despesas do exército. Muitos governantes se revoltaram contra o imperador Heráclito e o império estava ao ponto de ruir. A Mesopotâmia, Sicília, Síria, Palestina, Egito e Armênia, que pertenciam anteriormente aos bizantinos, foram invadidos pelos persas idólatras. Resumindo, todos esperavam que o Império Bizantino fosse destruído. Mas antes desse momento, os primeiros versos da Surata Ar-Rum foram revelados, anunciando que o Império Bizantino seria julgado em alguns anos. Por volta de 7 anos após a revelação dos primeiros versos da Surata Ar-Rum, em dezembro de 627 da Era Comum, uma batalha decisiva entre os bizantinos e o Império Persa foi travada. E dessa vez, o exército bizantino, surpreendentemente, venceu os persas.
Alguns meses depois, os persas precisaram fazer um acordo com os bizantinos que os obrigaram a devolver territórios que haviam conquistado deles. No final, a vitória dos romanos proclamada por Deus no Alcorão milagrosamente se realizou. Outro milagre revelado nesses versos foi o anúncio de um fato geográfico que não poderia ser descoberto por ninguém naquele período. No terceiro verso da surata Ar-Rum, fomos informados de que os romanos seriam derrotados nas regiões mais próximas. Essa expressão, Adna al-Ard, em árabe é interpretada como um local próximo, em muitas traduções. Ainda assim, esse não é o significado literal da declaração original, mas sim uma interpretação figurativa dela. A palavra Adna, em árabe, é derivada da palavra Deni, que significa o baixo, e Al significa mundo. Portanto, a expressão Adna al-Ard significa o lugar mais baixo da terra. O que é mais interessante é que os estágios cruciais da guerra lutada entre o Império Bizantino e os persas, quando os bizantinos foram derrotados e perderam Jerusalém, aconteceram de fato no local mais baixo da terra. Essa região é especificada como a Bacia do Mar Morto, que fica localizada no ponto de interseção das terras pertencentes à Síria, Palestina e Jordânia. O Mar Morto está a 395 metros abaixo do nível do mar. É a região mais baixa da terra. Isso significa que os bizantinos foram derrotados no ponto mais baixo do mundo, assim como foi declarado no verso. O ponto mais interessante está no fato de que a altitude do Mar Morto poderia ser medida apenas por técnicas modernas de medição. Antes disso, era impossível que alguém soubesse que aquela era a região mais baixa da superfície da Terra. Ainda assim, essa região é conhecida por ser o ponto mais baixo da Terra no Alcorão. Portanto, isso nos dá outra evidência de que o Alcorão é uma revelação divina. Qual o milagre matemático contido nos versos do Alcorão Sagrado? Além das características milagrosas do Alcorão que analisamos até agora, ele também tem um milagre matemático. Um exemplo disso é o número de repetições de determinadas palavras no Alcorão. Algumas palavras relacionadas são repetidas surpreendentemente o mesmo número de vezes. Abaixo estão tais palavras e o número de suas repetições no Alcorão. A palavra dia é repetida 365 vezes em sua forma singular, enquanto seu plural e forma dupla, juntas, são repetidas 30 vezes. O número de repetições da palavra lua é 12. A palavra punição é repetida 117 vezes. Enquanto que a expressão perdão, que é um dos princípios básicos do Alcorão, é repetida exatamente 2 vezes mais. O número de vezes que as palavras mundo e futuramente também são as mesmas, 115 vezes. A declaração dos 7 céus é repetida 7 vezes. A criação dos céus também é repetida 7 vezes. A palavra fé, sem flexionar, é repetida 25 vezes no Alcorão todo. A palavra infidelidade também, recobrindo a verdade toda, kafir. A palavra zakat é repetida 32 vezes, enquanto o número de repetições da palavra bênção também é de 32 vezes. A expressão verdadeiramente virtuoso é usada 6 vezes, mas libertino tem a metade das repetições, 3 vezes. Ser humano é usado 65 vezes. A soma do número de menções e dos estágios da criação do homem é a mesma.
Existem inconsistências no Alcorão Sagrado? O Alcorão é a palavra de Deus, o Criador de tudo e todo-poderoso, que engloba tudo com sua sabedoria. Em um verso, as características de Deus estão no Alcorão. Se não fosse de Deus, teriam sido encontradas muitas inconsistências nele. Não existem inconsistências no Alcorão. E em cada pedaço de informação contido nele, revela mais a cada dia o milagre desse livro divino. O que falta ao homem é se ater mais a esse livro divino revelado por Deus e aceitá-lo como seu único guia. Em um dos versos, Deus nos chama. E esse é um livro que mandamos a vocês e abençoamos. Portanto, siga-o e tema a Deus, para que por fim vocês recebam a sua misericórdia.